ou eles expulsavam a gente, eles xingavam. Mas dessa vez, quando eu cheguei nessa casa, a polonesa, uma senhora jovem, abriu a porta, não xingou, não gritou, não soltou cachorro. Ao contrário, foi muito amável comigo, com a minha prima. E ela deu comida e perguntou, fez várias perguntas. Eu adquiri assim, uma confiança para ela, eu contei para ela a nossa situação. E ela então disse para mim: você não gostaria de ficar aqui comigo, trabalhar aqui na minha casa? Essa oferta dela foi uma coisa que ninguém poderia esperar, porque ninguém nos quis em casa, ninguém que se preocupou com a nossa sorte. Mas sem falar que uma pessoa que fizesse isso e fosse descoberta, era morta imediatamente também. Era morta, qualquer sim. pessoa que ajudasse um judeu, qualquer pessoa que fosse descoberta ajudando uma família, morria imediatamente junto. E então, essa senhora realmente teve muita coragem, era uma senhora católica, que então resolveu adotar essa criança de 9 anos, que era a Miriam. E adotou nessa base, quer dizer, acabou te criando. E eu queria que você contasse só o que aconteceu com a sua família, porque... Então eu fiquei na casa dela e ela, de vez em quando, ela me dava comida para levar para a floresta. Aliás, eu não queria deixar a família, mas ela me prometeu de ajudar. Ela me ajudava, eu levava comida para a floresta. E assim eu permaneci na casa dela, trabalhando, cuidando do filhinho dela, cuidando da casa. E à noite eu ia para a floresta. Uma vez, um domingo, eu estava levando comida para a floresta e ouvi de longe tiros, gritos, mas eu achava que não tinha nada a ver comigo, com a minha família, achava que eles estavam bem protegidos lá dentro do abrigo e eu fui prosseguindo a minha caminhada. Quando eu cheguei mais perto, eu vi homens militares de farda alemã e também outros de farda ucraniana, da milícia ucraniana. Eles gritavam, atiravam, xingavam, e eu vi gritos e choro da minha família. Como eu estava carregando um peso razoavelmente pesado para o meu tamanho e para as minhas forças, eu tropecei e caí. E eles com certeza ouviram algum ruído, algum barulho. Então eles começaram a atirar na minha direção e as balas voavam ao meu redor, mas eu permaneci quieta dentro daquele lugar, entre os galhos, entre as árvores. Fiquei lá deitada, eu ouvi os tiros e o choro, os gritos dos meus familiares, dos meus irmãozinhos, dos meus primos, da minha mãe. Mas eu permaneci lá, quieta, deitada. Ela não podia se movimentar, porque se ela se movimentasse, ela também morria. E viu toda a família ser morta. Teve que esperar esse momento anoitecer para ela poder levantar, com medo de que os soldados ainda estivessem lá. Tudo isso está no livro dela, gente. Até que ela voltou para essa senhora que tinha adotado ela. Se não fosse essa senhora, ela não estaria viva para contar esse relato todo aqui, nem para ter vivido a vida que viveu. E, enfim, depois que acabou a guerra, finalmente, então, você acabou procurando familiares pelo mundo e acabou sabendo que no Brasil talvez tivesse alguém, porque toda a família estava morta. E foi, então, assim que a dona Miriam passou pela Segunda Guerra, pelo Holocausto, que foi um dos momentos mais terríveis da civilização. 6 milhões de pessoas morreram, entre elas 1,5 milhão de crianças. 1,5 milhão de crianças foram assassinadas brutalmente, violentamente dessa forma. E a sua história, toda vez que é contada, eu acho ela é exemplar, porque é uma pequena história que conta o que milhares e milhões de famílias viveram e que a gente não pode esquecer.
né? Porque esse tipo de coisa que faz com que, se a gente pode tirar alguma experiência, eu acho que faz com que a sociedade possa ficar um pouco mais civilizada, se é que se pretende ter uma sociedade mais civilizada. Quer dizer, esse tipo de história a gente tem que renegar, quer dizer, esse tipo de guerra a gente não pode admitir. Pode esquecer. E não pode esquecer e não pode admitir que exista esse tipo de discriminação. Mas é realmente uma coisa incrível. O seu livro, a gente vai mostrar ele já, mas antes eu queria ouvir algum comentário que o Lúcio possa ter a respeito desse assunto, Lúcio. Que forte, né? O que a senhora disse, dona Miriam. Que forte, que coisa impressionante. E eu estava pensando e associando as suas palavras ao que o Viktor Frankl escreve nos livros dele, na terapia existencialista, de como a gente conseguir ir adiante quando sofre um baque como esse, né? Realmente, e não só judeus, né? A gente vê negros, crianças de rua, é uma sorte ingrata, né? Que a gente vê. Uhum. Eu fico tão surpreso quanto a senhora e essa mesma dor também é da minha família, meus avós tiveram sorte muito parecida. Nós vamos comerciais, voltamos num minutinho só. E eu queria, antes de encerrar, mostrar algumas coisas, entre elas o livro da Miriam Brick, que chama-se Relatos de uma Vida. O livro está aqui e é aqui onde ela conta a história. Certamente esse foi o navio que trouxe ela de volta, ou de volta não, mas trouxe para o Brasil pela primeira vez, foi quando ela fugiu. E você queria comentar alguma coisa, Miriam? Você falou sobre o livro, não? Por que você escreveu? O que... Eu queria dizer que esse livro que eu escrevi é um livro que eu quero com ele homenagear os meus pais, meus irmãos, toda a minha família que pereceu no Holocausto. Uhum. 1,5 milhão de crianças judias morreram no Holocausto e eu consegui sobreviver. Eles sofreram assim como eu sofri, mas não tiveram a mesma sorte. Eu acho que é meu dever e minha obrigação de lembrar o sofrimento deles e perpetuar no livro. Uhum. Então, eu queria desejar sucesso para a senhora nesse empreendimento aqui, porque realmente precisa de muita coragem. Sentar, escrever, relembrar tudo que viveu, comentar as coisas todas, precisa de muita disposição e eu cumprimento a senhora por essa disposição, a essa altura da vida, ter essa disposição, essa disponibilidade. O livro está aqui, Relato de uma Vida, da Miriam, certamente vai estar distribuído pelas livrarias. Quem é a editora aqui de vocês? Deixa eu ver, editora. Benay, a editora. A editora. Está marcado tudo, eu estou muito Está meio nervosa. Bom, tudo bem, o livro está aqui. Quem quiser é só comprar.